Olá, pessoal, para você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje, então, eu estou aqui em Indaial com o comandante da Guarnição Especial de Indaial, o Tenente-Coronel Átila Thiago Royer, que vai falar um pouquinho, então, como está a participação da Polícia Militar na fiscalização da pandemia e também alguns índices de violência contra a mulher, e entre outras questões que a gente vai fazer para ele. Boa tarde, tudo bem, Átila? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Então, Átila, vamos começar falando um pouquinho sobre a pandemia. Desde o início da pandemia, a polícia ela vem auxiliando, né, na fiscalização das medidas de prevenção contra a Covid-19, que são estabelecidas pelos decretos municipais, estaduais e também federais. Gostaria que você fizesse uma colocação, uma avaliação da participação da polícia desde o início do isolamento social. Então, Amanda, a gente, como não poderia ser diferente, né, juntamente com os órgãos, né, juntamente com a saúde, vamos dizer assim, né, estamos com uma missão muito árdua, né, já a contar do mês de setembro, né, nesse quesito, né, relacionado à pandemia, né, de formas que desde o início, né, então, através do Comando Geral da Polícia Militar, né, foram definidas diversas estratégias, né, tanto de orientação, né, de prevenção e também, né, quando houve necessidade, no sentido de estarmos reprimindo ações tidas como ilegais em relação às que foram impostas, né, através das regras, né, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, em função de muitas alterações que houve nesse sentido, né, e que continuam havendo, né, ocorrendo, né, quase que diariamente, né, a gente tem sempre uma dificuldade, mas sempre consegue, né, a tempo, né, repassar, transmitir essas informações aos nossos policiais da rua, da ponte, né, que estão executando efetivamente a fiscalização, no sentido de conseguirmos trazer bons números, né, bons indicadores nesse quesito da pandemia. Tu tens esses indicadores para passar para a gente aqui hoje, né? Eu posso dizer que, a nível de Santa Catarina, né, nós já superamos, né, a 200 mil fiscalizações, né, a estabelecimentos industriais, comerciais, né, e também fiscalizações em residências, né, quando de denúncias ou quando da constatação de atos tidos como irregulares, né, por parte da Polícia Militar, né. Na área da Guarnição Especial de Indaial, né, que envolve os 9 municípios que a integram, né, nós temos, até o presente dia de hoje, né, um total de 3.660 fiscalizações realizadas. Tá? Desse total, né, nós temos a relatar que apenas 66 estabelecimentos locais de fiscalização apresentaram algum tipo de irregularidade, né, isso nos 9 municípios. Né, isso representa algo em torno de 2%, um pouquinho menos, né, do total de fiscalizações. E sobre esses 2%, posso relatar ainda que a maior parte se deu mais no início, né? Logo no início, logo na arrancada, onde as restrições eram maiores, vamos dizer assim, e o pessoal não tinha tanto conhecimento, né? Que conforme que com o decorrer do tempo, que com o passar do tempo, as pessoas, enfim, né, de um modo geral, além de ter uma flexibilização maior, né, de poderem atuar, né, junto a seus estabelecimentos comerciais e industriais, né, também passaram a ter um entendimento melhor, mais claro, né, das restrições, né, que eles são impostas de um modo geral. Tá? Então, esse é um balanço que a gente faz, né, e avalia como sendo muito positivo, né, já que a gente tem observado que, gradativamente, né, o número de incidentes, né, de locais, né, tidos como irregulares, né, apesar da fiscalização continuar, né, diuturnamente, vamos dizer assim, ela tem diminuído bastante. Né? E desse total, então, que eu falei, nós tivemos 10 estabelecimentos que, em função, né, do não cumprimento inicial das restrições impostas, e mesmo após a advertência, mesmo após a orientação, mesmo após a notificação por parte da Polícia Militar, né, a gente teve 10 estabelecimentos que foram interditados, né, que, obviamente, que assim, tão logo que esses estabelecimentos cumpriram as exigências necessárias para atuar, eles puderam, novamente, né, voltar a atuar. Né. Então, de um modo geral, nesse aspecto, Amanda, eu posso dizer assim que a nossa região, aqui a região do Vale como um todo, né, e da GEM aqui, é uma região que entendeu, né, entendeu o recado, né, das autoridades sanitárias, né, claro, existem as exceções, né, conforme a gente já observou, né, mas se formos observar num universo de 200 mil pessoas, né, que a gente representa, fiscaliza aqui, claro que
a gente pode observar que os números são baixos, né? São baixos em relação ao total de estabelecimentos, enfim, né? E do número de fiscalizações que a gente fez nesse período. Em relação aos índices de criminalidade, houve um aumento, houve uma diminuição? Como é que está essas estatísticas? Do modo geral, Amanda, o que a gente observou, que nos primeiros 30 dias, assim, houve uma diminuição significativa, né? Principalmente no que tange a própria questão da perturbação, né? No que tange a questão de acidentes de trânsito, furtos, né? Até porque a maior parte das pessoas estavam em casa, o que já também dificulta a ação por parte de marginais, né? Então, vamos dizer assim, que foi um período foi um período bem tranquilo, os primeiros 30 dias, né? E que, a partir daí, então, a situação voltou a se tornar praticamente igual, né, como era antes do período da pandemia, né? O que quer dizer com isso, né? Voltaram a ocorrer furtos, roubos, né? Tivemos alguns homicídios, né? Mas nada assim que destoasse, que fosse uma coisa assustadora, que fosse uma coisa fora do controle. Muito pelo contrário, né? Se observarmos os primeiros 9 meses, né, do ano de 2019 com o ano de 2020, a gente pode observar que o furto teve um pequeno acréscimo, né, se comparado com o ano passado, o roubo teve ainda uma pequena diminuição, se comparado com o ano passado, né, a tentativa de homicídio teve um pequeno aumento, assim como o homicídio, né, que o ano passado teve um índice muito baixo, se comparado com 2018, né, esse ano a gente teve um aumento no número de homicídios, né, nos 9 municípios, né, todos esclarecidos já, com suas autorias definidas, enfim, né, de formas que, de um modo geral, apesar de as pessoas, né, muitas vezes nos questionarem, pô, mas a perturbação explodiu, né, a questão do barulho, né, nunca teve tanto em voga, nunca foi tão discutido, nunca foi tão cobrado, vamos dizer assim, por parte dos órgãos policiais. Na verdade, eu posso dizer que, acompanhando os números anteriores à pandemia e agora, né, em relação à perturbação como um todo, né, a gente verifica que os números mais ou menos são parecidos, né, são parecidos, que não teve um aumento muito forte. O que houve, na verdade, foi um maior número de denúncias, vamos dizer assim, né, onde que as pessoas passaram a cobrar ou ligar mais para a polícia militar em relação a eventuais atos, né, que poderiam ser caracterizados, que podem ser caracterizados como crimes e contravenções, mas que nada diferente disso não acontecia antes da pandemia. Na verdade, é que existe uma cobrança maior, né, uma fiscalização maior por parte das próprias pessoas, por parte da própria população nesse sentido, né. Então, vamos dizer que, de um modo geral, né, até pelas estatísticas que a gente tem para apresentar, né, os números estão se mantendo equilibrados, né, de 2019 comparado com o ano de 2020. Eu até ia te fazer uma pergunta aqui, que a gente, da imprensa, recebe diariamente o boletim da Polícia Militar, com algumas informações e ocorrências, e até a gente notou, nessas últimas semanas, uma maior incidência de ocorrências de aglomerações de pessoas, festas clandestinas, né, e até perturbação de sossego também. Né? E como é que está acontecendo essa questão de fiscalização da Polícia Militar? Quais são as medidas, né, que vocês têm tomado para prevenir essa questão também? Então, Amanda, como eu falei, né, a questão da perturbação, do modo geral, né, em termos de estatísticas, né, números que nós temos registros, né, eventualmente pode ter aquele fato que aconteceu e que está na boca do povo, mas que não foi relatado para a polícia, aquilo que faz parte da cifra negra da criminalidade, né, mas do que temos registro, né, os números estão mais ou menos iguais, né, se comparados com o mesmo período de 2018, né. Então, em relação a esse delito, né, a gente tem procurado de forma proativa, né, sempre intervir, né, sempre que observado uma situação dessa, já chamar os responsáveis, né, a sua responsabilidade, né. Temos recebido muitas denúncias por parte da comunidade. Essa denúncia, através do 190, ela nos é repassada, e, na medida do possível, né, eu digo por que na medida do possível, porque existem horários, existem dias, existem momentos que nós temos muitas ocorrências para poucas viaturas, né, então a gente não consegue simultaneamente, em tempo real, atender a todos os pedidos, né, mas, na medida do possível, a gente, então, tem feito atendimento a estas solicitações por parte da comunidade. De que forma que a gente avalia a situação? Como, né, eu falei no início, né, a Polícia Militar tem sido, e não podia ser diferente, muito parceira da comunidade, da população. Então, a gente tem sempre procurado ir até os locais das denúncias, né, ou mesmo que o policial parecia, e tem procurado orientar, né, para que as pessoas cessem aquela alteração, para que as pessoas efetivamente deixem de importunar, né, seus vizinhos, né, enfim, as vítimas daquela reclamação. Uma vez realizada essa primeira abordagem, aí na segunda intervenção da Polícia Militar, se o ato ainda persistir, se ele voltar a ocorrer, obviamente que daí a Polícia Militar vai intervir, vai identificar os agentes, né,
assim como as vítimas, vai fazer os procedimentos conforme prevê a legislação, ou seja, se é questão de perturbação, ali, via de regra, lavra-se o termo circunstanciado no local, onde a pessoa posteriormente vai ser responsabilizado, vai ter que comparecer no juizado especial, vamos dizer assim, né? E os equipamentos, né, utilizados para aquela perturbação, né, seja um aparelho de som, enfim, né, via de regra, né, são recolhidos, né, ficam na guarda da Polícia Militar para saber qual a destinação a ser dada àqueles equipamentos, então logo tenha-se uma audiência no sentido de conciliar aquela alteração, né, que deu origem, vamos dizer assim, a esse termo circunstanciado, né? Então, via de regra, é esse o procedimento que a gente faz, né? A gente observa que tem finais de semana que são um pouco mais agitados, outros menos, né? Mas que, infelizmente, temos sim esses relatos, temos registros, mas volto a dizer, isso sempre aconteceu, isso sempre existiu, essa questão da perturbação, é uma situação que chega o final de semana, realmente as pessoas abusam um pouco, né? Vão um pouco além dos limites permitidos, vamos dizer assim, o que, por natureza, acaba ocasionando as chamadas, né, por parte da comunidade para a Polícia Militar, e que a gente, então, procura dar essa resposta. E, Átila, em relação aos casos de violência contra a mulher, então, os dados de ocorrências tiveram aumento ou diminuição? E, claro, que vale lembrar que muitos casos ainda não são notificados, né? Então, tem muitas mulheres que ainda não fazem a denúncia do seu companheiro. Sim, Amanda, infelizmente a gente continua observando, né, um aumento nesse indicador, né, se comparado o mesmo período de 2019 com 2020, né, a gente observa na área da AGEM como um todo um aumento na ordem de 15%. Tá? Esse aumento a gente observa que ele vem acontecendo desde o ano de 2015, né, a nível de Polícia Militar de Santa Catarina, não é uma exclusividade da AGEM, né? Ele é um aumento que vem acontecendo desde 2015, que a gente passou a acompanhar esses números mais de perto, né? Por que a gente observa esse aumento? Porque a gente observa que desde a implantação da Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio de 2014 para 2015, com as diversas políticas voltadas, né, para a proteção à mulher, com um trabalho muito forte da Polícia Militar, através da Rede Patrulha Maria da Penha, né, que está instalada em vários locais do Estado, com assessoria, com a participação direta do Poder Judiciário, né, que nos apoia nessa causa, vamos dizer assim, né? Então, através dos órgãos de imprensa também, né, que dão muita, que fazem muita divulgação, né, nesse sentido, né, principalmente dos direitos, né, que são das mulheres propriamente ditas, vamos dizer assim, né? Então, a gente observa que, a partir desse período, 2014, 2015 para cá, esse aumento ele tem se dado muito mais em função do empoderamento das mulheres do que propriamente dos números que se apresentam. O que quer dizer com isso? Que esses números sempre existiram, né? A violência doméstica, né? A agressão como um todo, ele sempre existiu, só que muitas vezes, lá no passado, eram fatos, eram acontecimentos que ficavam entre quatro paredes e que não saíam dali, né? E que, obviamente, que com o decorrer do tempo, e principalmente de 2015 para cá, a gente observa, né, que existe essa divulgação maciça, né, esse aumento do número de denúncias, né? Nada cientificamente comprovado, mas que, né, em grupos, né, de discussão, a gente observa que realmente pessoas que vinham sofrendo de violência doméstica há 10, 15 anos e que agora, através dessas ferramentas todas que eu citei, né, acabam por fazer a denúncia porque se sentem mais acolhidas, né, pelo Estado, no sentido de ter uma garantia a mais, né, a partir da denúncia, né? Então, realmente é uma dura constatação, né, temos muito a trabalhar, muito a evoluir nesse sentido, né, mas que não tem reflexo nenhum, né, vamos dizer assim, direto, no meu modo de ver, em relação à pandemia propriamente dita, em relação à questão do isolamento, até porque, como eu falei, um dos poucos, né, delitos, né, que a gente acompanha, né, através de estatísticas, que tem tido um aumento recorrente, ano após ano, né, diferente do roubo, como eu falei, né, que sobe e desce, hoje, se for ver o nosso roubo, ele é o menor do que no ano de 2016, né, o furto, né, está sempre muito próximo, né, um ano cai, um ano sobe, no passado teve uma queda de 20%, esse ano, se for observar, a gente está tendo um aumento de 10%, né, mas o número desse ano ainda é melhor que 2018, né, enfim, então a gente tem uma oscilação, né, entre a maior parte dos indicadores de violência, diferente desse delito, né, que é a violência contra a mulher, que tem se apresentado todo ano, né,
tem apresentado um aumento todos os anos, né? Isso sem contar, obviamente, que ainda existe, né, deve existir, com certeza, alguns crimes, né, contra a mulher, né, que ainda não são relatados, né, que fazem parte daquela chamada cifra negra que eu já havia comentado anteriormente. Tenente Coronel, então, mudando um pouco de assunto, né, o programa Rede de Vizinhos está funcionando normalmente durante a pandemia agora? Novas ruas estão aderindo ao programa? Como é que está funcionando essa questão? Então, Amanda, até em função do que prevê a legislação, né, a gente não poderia estar fazendo reuniões, né, com o público, né, e uma das premissas, né, para a gente implantar novas redes de vizinhos, novas células, né, com integração de novas ruas, né, justamente estarmos fazendo as reuniões, né, com os moradores. Então, a gente tem a rua X lá no bairro tal, né, que tem de 200 moradores, tem 100 que querem participar. Então, o primeiro passo, o que é para a gente efetivar aquela rua lá dentro da rede de vizinhos? É reunir aquelas pessoas, né, no ambiente, enfim, para discutir, apresentar a funcionalidade, né, para daí, num próximo momento, novamente, de maneira presencial, né, a gente poder estar fazendo essa implantação oficial, né. Então, não só a Rede Vizinho, mas muitos outros programas institucionais, né, como a Transitolândia, que a gente aplicar esse ano nas escolas, ProERD, muitos programas, né, voltados para a prevenção. Esse ano, infelizmente, né, acabaram tendo esse prejuízo, né, em função da impossibilidade de realizarmos reuniões presenciais, né. Claro que se fosse, na medida do possível, né, se desse para fazer uma reunião virtual, né, com os moradores, até seria possível, mas não chegamos ainda nesse estágio, vamos dizer assim, né. De forma, então, que a gente tem muitas ruas, né, muitas demandas reprimidas ali, para que, num primeiro momento, assim que a situação da pandemia se normalize, ou que a gente tenha essa flexibilidade de poder estar se reunindo em ambientes, né, maiores, com toda a segurança sanitária, mas, acima de tudo, né, dentro do amparo legal, né, que hoje está proibido ainda, né, a gente sim vai retomar com todas as forças, né, nessa política, né, de prevenção, que é a Rede de Vizinhos, né, que já podemos dizer aí, está consolidado, né, é sucesso total aqui na área da GEIM, né, no estado também, mas que assim que for possível a gente vai retomar, né, todos os comandantes de pelotão, destacamento, já estão cientes, né, já estão, né, fazendo as suas avaliações para que no primeiro momento então, a gente possa estar retomando. Tivemos até algumas ruas ali na cidade de Pomerode, né, que fizeram um ajuste no sentido de poder estar sendo criadas novas ruas, né, foi possível, né, mas ainda assim não é aquela dinâmica que a gente tinha até então, né, onde que realmente havia aquelas reuniões ali com 50, 100, 150 pessoas, às vezes enchia um salão ali, né, para você poder tanto fazer a divulgação, bem como a implantação posterior, né. E, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, então, aproveitar a oportunidade, já que nas últimas semanas houve um anúncio do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Dionei Tonetti, né, que esteve aqui em Indaial, inclusive, e falou sobre a possibilidade de transformar a GEM em um batalhão de polícia militar. Se isso ocorrer, quais são as mudanças que a comunidade regional vai perceber? Bom, interessante essa pergunta, Amanda, até para também divulgar a população, né? A gente já divulgou através de outros órgãos, né? Mas nunca é demais a gente frisar que o objetivo principal da vinda do comandante-geral, fazem 2 semanas agora, foi de divulgar que toda a documentação, todos os trâmites burocráticos necessários para a licitação da nossa obra, da obra do quartel da GEM, que vai acontecer ali na rua Alvin Raul Júnior, que é a Rua dos Bombeiros, aí da CID, né? Todos esses trâmites burocráticos, né, que estavam emperrados ali de 2017, 2018 até 2019, né, eles foram vencidos, né, foram contornados, vamos dizer assim, né, com muito atraso, vamos dizer assim, vamos reconhecer, né, mas que estão solucionados de formas que a gente deve ainda esse ano, né, ter lançado o edital, né, nos próximos dias, né, de licitação para a construção desse quartel. Esperamos que ainda esse ano saia o resultado da empresa vencedora, para que ano que vem, então, a gente possa efetivamente construir o quartel, né, que futuramente já tem denominação, será o 32º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, né. Hoje o Estado tem 28 batalhões consolidados, né, com essa nomenclatura, e tem 7 guarnições especiais. A guarnição especial de Indaial é uma das guarnições que será transformada em batalhão. O que muda efetivamente? Na verdade, nós temos a mudança de denominação, que é uma questão legal, que demanda de aprovação, né, junto à Assembleia Legislativa, enfim, né,
que visa, então, padronizar a denominação. No entanto, hoje, a estrutura que nós temos aqui formatada, né, de guarnição especial, ela tem praticamente, tem o mesmo status de batalhão, né, é apenas uma questão de denominação, mas que não muda, enfim, né, não tem uma mudança muito drástica, no sentido, assim, de poder, através de mudança de guarnição especial para batalhão, né, viabilizar a vinda do efetivo muito maior do que nós já temos, né, de recursos, vamos dizer assim, até porque hoje, como guarnição especial, a gente já está totalmente, né, desde 2017, descentralizado de Blumenau, né, e temos autonomia direta para tratar das questões, tanto administrativas como operacionais, diretamente com o comando regional, que também tem a sede de Blumenau, né, mas não temos mais vinculação com o 10º Batalhão, isso desde 2017. Né. Então, na verdade, é mais uma questão legal no sentido de dar o mesmo status, né, aos demais 28 batalhões que já existem no Estado, porque a estrutura organizacional como um todo, ela já tem a mesma previsão, tanto na GEM como na de batalhão de Polícia Militar. Então, Átila, eu gostaria de te agradecer, né, por ter nos recebido aqui na Polícia Militar e deixo o espaço aberto para fazer as considerações finais, então, para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, Amanda, Jornal do Médio Vale, né, sempre muito interessante, né, fazermos um feedback, fazermos uma prestação de contas para a comunidade, né, dizer que, de fato, os últimos 6 meses, né, não estão sendo muito fáceis, né, no sentido de estarmos nos moldando diuturnamente às novas regras, né, às novas legislações, novos regramentos, novos regulamentos, né, que envolve toda essa questão da pandemia, né, e obviamente que a gente não trabalha só em cima das questões relacionadas à pandemia, a gente trabalha como um todo. Agora temos ainda esse item acrescentado, né, dentro das nossas demandas diárias, né, mas que graças a Deus, felizmente, né, com o apoio da comunidade, né, aqui para nós na região da Guarnição Especial, a gente tem tido assim uma tranquilidade muito grande de poder trabalhar, né, realmente uma comunidade muito organizada, né, os segmentos públicos, né, as prefeituras como um todo, né, os parceiros da indústria, do comércio, né, os integrantes do Ministério Público, do Judiciário, do modo geral, aí, né, tem procurado, né, sempre estar alinhado, né, com a Polícia Militar, e nós para com eles, né, como não poderia ser diferente, né, até porque apenas nos é permitido a fazer o que a lei permite, né, e muitas vezes, por mais antipática que possa ser uma atitude, uma ação por parte da Polícia Militar em relação a uma determinada situação, né, envolvendo principalmente essa questão da pandemia, mas é o que nos exigido por força de lei, né? Por mais que seja antipática, daqui a pouco você fiscalizar um estabelecimento A, B, C ou D, mas aquilo visa justamente uma prevenção futura em relação ao número de pessoas que possam ser contaminadas, enfim, né, no sentido de diminuir a transmissão, que obviamente vem a reduzir o número de pessoas que tenham que utilizar um sistema hospitalar, vamos dizer assim, e obviamente que são menos pessoas que podem vir a óbito, né? Então, o objetivo principal, nesse aspecto como um todo, é a prevenção à vida. Então, meu agradecimento à comunidade como um todo, né, em nome de todos os policiais militares que labutam diuturnamente, né, aqui na área da Guarnição Especial, e dizer que continuamos firmes e fortes aos nossos propósitos, né, às nossas incumbências, né, que a nossa missão prevê. Obrigado mais uma vez, e obrigado também para você que nos acompanhou aqui nesta reportagem.